Projeto CEA em Casa. CEA e Sustentabilidade. O nosso projeto de recolhimento de óleo de cozinha usado está um sucesso. Vamos continuar. Assim, o meio ambiente agradece e o nosso projeto social também. Óleo de cozinha usado, entrega no pátio. Com vocês, Adriana Lins, com o tema A Porta Estreita. Olá, amigos queridos, que o Mestre Jesus envolva o coração de cada um de nós. Hoje vamos estudar a orientação de Jesus sobre a porta estreita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3 a 5. E ele disse assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Então, Jesus é bem claro, ele nos orienta a entrar pela porta estreita. Mas a maioria de nós é numeroso, o número de pessoas que escolhem o caminho da porta larga. Isso se dá devido aos vícios morais, né? A dificuldade que nós temos de cultivar as virtudes. Todos nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E é característico da população que está encarnada num planeta de provas e expiações, esses vícios morais. Então, por isso que é larga e por isso que é numerosa. Mas a porta estreita, por que poucos atravessam a porta estreita? Porque ela se refere justamente ao grande esforço que temos que ter para cultivar essas virtudes e seguir pelo caminho da porta estreita. Para isso, devido a esse esforço, nós temos um comentário da Joana de Ângelo no livro Psicologia Profunda. Ela diz assim: toda mensagem de Jesus é um confronto com a existência no mundo. Então, quando Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, isso confronta com os nossos interesses aqui na Terra, não é? Porque para a maioria de nós é muito mais fácil nos envolver com a sedução do mundo, né? Com os prazeres do mundo, com o poder, com a beleza, com os bens materiais. Nós temos mais facilidades em nos envolver com essas questões do que optar pela porta estreita. Porque esse convite da porta estreita, ele é ao contrário do que o mundo oferece. E demanda esforço, que vem da estreiteza da porta. O que significa essa estreiteza? É justamente a dificuldade em o indivíduo se libertar dos vícios morais. Para ele optar pela porta estreita, ele precisa se libertar dos vícios morais, não é? Ele não consegue fazer isso com facilidade. Essa libertação demanda esforço, demanda vontade. E todos nós estamos aqui sempre nos deparando com situações, com essas dificuldades, com essa estreiteza que Jesus fala. E isso acontece, conforme nós vamos lidando com os obstáculos da nossa vida, com as dificuldades que vão aparecendo na nossa vida, e conforme vamos vivenciando e dependendo do grau de sofrimento que essas dificuldades traz, nós temos essa dificuldade maior ainda, em lidar com essas dificuldades. Por quê? Nós temos uma visão de que essas dificuldades e esses sofrimentos
eu não quero, ninguém tem interesse, né, em ter problemas, em ter angústias, em ter aflições. É desagradável, né? Você está lá com a sua vida toda organizada e de repente surge um problema muito grande que lhe causa angústia, que lhe causa aflição. Então nós fugimos disso, naturalmente. Nós não desejamos isso para a nossa vida. Mas por que temos tantas dificuldades nesse caminho? Por que a porta é tão estreita? Por que acontece isso? Isso é perguntado nesse capítulo, né? Nesse capítulo do Evangelho. E lá explica, né, que quando o indivíduo ele enxerga a vida somente pelo prisma de uma existência, isso faz com que ele se pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu isso? E essa pergunta, ela vem com um grau de sentimento de que, por que essa injustiça comigo? Por que Deus permitiu que essa injustiça acontecesse comigo? Mas isso se dá devido ao entendimento de vida que esse indivíduo tem. Ele só está vivenciando essa dificuldade e interpretando dessa forma porque ele está enxergando a vida dele somente em uma existência. E aí fica muito difícil de entender a justiça de Deus numa existência. Mas quando nós entramos em contato com a explicação, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, de que somos espíritos imortais e que passamos por experiências anteriores, que temos existências anteriores, essa visão já muda. Você já consegue compreender de outra forma. Você consegue compreender que você tem um presente e um futuro e que ele é solidário com esse passado. Então, o passado, apesar de ser passado, de ser existências anteriores, ele influencia na minha vida atual. E aí, essa explicação nos torna compreensível diante dessas dificuldades. E também compreendemos um Deus que a doutrina espírita nos apresenta como um Deus bom e justo. Então, se eu sei que Deus é bom, que Deus me ama e que Ele é justo, eu não vejo essa dificuldade, esse obstáculo, esse problema, essa angústia como uma injustiça. Eu já passo a olhar para a minha existência e me perguntar por que eu estou passando por isso. Então, a pergunta sai da injustiça de Deus para o que eu posso aprender com isso? O que eu posso mudar diante dessa situação que eu estou vivendo dolorosa, não é? Sendo que essa questão da porta estreita, ela tem várias nuances. Tem situações que são dolorosas e tem situações que são testes do nosso aprimoramento moral, para ver se nós já conseguimos realmente consolidar aquela virtude que nós já conseguimos praticar. Então, a partir disso, nós podemos também ver lá junto com Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 20, Emmanuel nos explica o seguinte: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, nós vamos compreender que, mesmo tendo todas essas dificuldades, em algum momento da nossa existência, quando estávamos no plano espiritual, nós estimamos por esses obstáculos, por essas dificuldades. Porque no plano espiritual conseguimos ter a mente mais desperta e ter consciência de nós mesmos. Então, nós sabemos o quanto nós precisamos evoluir. E essa evolução está de acordo com as retificações que temos que fazer em relação a questões de transgressão da lei divina. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós também vamos
a pergunta 266. Lá, Kardec pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Então, Kardec está com o mesmo pensamento: eu vou escolher provas dolorosas? Quem quer sofrer? Não é? Então, Kardec fez essa pergunta. E a resposta dos espíritos: pode parecer-nos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, essa forma essa visão que nós temos quando estamos encarnados, no plano espiritual, é totalmente diferente. Então, por isso que muitas das dificuldades que nós passamos, nós já sabíamos no plano espiritual. Na Terra, nós vemos essa prova, essas dificuldades, pelo lado penoso. Mas no plano espiritual nós temos essa consciência de que é necessário para a nossa evolução. No Livro dos Espíritos, inclusive, nesse capítulo, tem um exemplo que dá para a gente entender isso, né? Diz assim: é o mesmo que um doente que escolhe um remédio mais desagradável para chegar à cura. Ou seja, é passageiro. Eu vou passar por aquilo, mas eu vou chegar à cura. Então, é assim que nós refletimos no plano espiritual a nossa encarnação. Mas como nós podemos, encarnados nessa nossa reencarnação, ter esse modo, essa visão, né? Abandonar a ilusão dos sentidos, abandonar a influência da matéria e enxergar as dificuldades da nossa vida com lucidez, né? O que nós podemos fazer para manter essa lucidez? E aí, nós, a cada estudo, nós vamos reforçando mais ainda o que não é difícil, não é? É justamente esse intercâmbio que nós podemos fazer com os nossos benfeitores espirituais, com os nossos amigos espirituais, com Deus, com Jesus. Nós temos tudo isso à nossa disposição para que possamos fortalecer a nossa jornada, a nossa empreitada nessa reencarnação. Nós temos disponíveis o nosso anjo guardião. Nós podemos conversar com ele a hora que nós quisermos, nosso amigo espiritual. Nós temos Jesus, nós temos Deus, não é? E aí Jesus orientou assim: vigiai e orai. Não adianta eu só orar a Deus pedindo força. Eu preciso vigiar. Porque se eu não vigiar as minhas atitudes, esse progresso não vai acontecer e eu não vou conseguir passar pelas dificuldades optando, fazendo escolhas pela porta estreita. Para ter constância, né? Nós temos que ter constância. Então, é diariamente que nós temos que fazer esse esforço. E aí, eu vou recorrer aqui a uma mensagem que eu encontrei do André Luiz. Eu reduzi essa mensagem, mas ela é porque ele vai falando várias imperfeições morais, e aí ele vai dizendo o que acontece com essas imperfeições. Eu escolhi só 4. Na mensagem tem mais, mas eu reduzi devido ao tempo. O André Luiz, ele é muito objetivo e ele é muito, assim, ele traz muitas mensagens do dia a dia da nossa vida, né? E aí, olha o que ele diz. Ele diz assim, o nome da mensagem é A Porta Estreita. Ele diz assim: você conhece as próprias imperfeições. É invejoso, mas finge. É egoísta, mas oculta. É orgulhoso, mas disfarça. É rancoroso, mas encobre. Não adianta você fazer de conta que não tem defeito e imaginar que está a caminho do encontro de Jesus, quando se esquece da renovação íntima. A porta estreita que conduz ao reino de Deus é a transformação moral. Então, não adianta vivermos, estudarmos a doutrina espírita, buscarmos Jesus e não fazer essa
criou e nomear as nossas imperfeições, encontrar as nossas imperfeições nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, dentro do nosso lar, no local do nosso trabalho, no trânsito, no dia a dia. É por isso que estamos encarnados, não é? Podemos, pensar o seguinte: muitas mensagens falam do burilamento, né? Que é o que André Luiz está nos convidando aqui, né? Essa renovação íntima. Nós temos que, é preciso que nós tenhamos um comprometimento conosco mesmo, que é a educação, a nossa educação espiritual. Ou seja, buscar as diretrizes de Jesus para a nossa vida efetivamente. Não nos enganarmos, não fazer de conta que não temos essas imperfeições. Porque se estamos aqui nesse planeta é porque temos, né? Mas aí nós podemos, através do trabalho, do esforço, da retificação, né? Reconhecer os momentos que estamos precisando retificar o passado, porque se conseguimos olhar para a nossa vida dessa forma, fazendo essa análise profunda, conseguimos identificar aonde nós temos que fazer retificações, né, de existências passadas. E, para terminar, eu vou ler 2 trechos de mensagens, um que está no Ceifa de Luz e o outro no Evangelho segundo o Espiritismo. No Ceifa de Luz é o capítulo 12, é só um trechinho. Diz assim: em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. E a outra que eu gostaria de encerrar, é no Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, é a vinda do Espírito de verdade. É um trechinho também, que diz assim: a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então, que cada um de nós possamos cultivar e desenvolver as nossas virtudes e escolher sempre a porta estreita, porque essa foi a orientação de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Paz e bem.